Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está no curso de Licenciatura em Pedagogia EAD. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de legislação educacional, na trilha, neste episódio, LDB. Passarei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, olhos pretos, tenho 41 anos, estou trajando um vestido com estampa colorida de caju e tucanos, e ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons brancos e conexões cinzas. E o meu sinal na comunidade de Libras é Anabela. Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre os conceitos que estão contidos na LDB. Do que trata esses conceitos, quais são esses conceitos elementares que a gente precisa entender para compreender a legislação educacional. Lembrando que a legislação educacional ela é muito esparsa. O que é esparsa? Ela é tem muita legislação, não está tudo em um lugar só. Não está tudo codificado, o que geralmente nós falamos no direito. Então, quando todas as leis se unem e são colocadas em um único documento, a gente chama esse documento de código. Então, a gente tem o Código Civil, o Código Penal. A legislação educacional, não. A gente tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base, e tem outras legislações, outras normas que circundam a LDB e que alteram a LDB. Então, a gente tem muitos conceitos que são necessários saber e conhecer para compreender o bom funcionamento do sistema educacional. Bom, então a gente vai acompanhar aqui quais são a nossa trilha de hoje. Vamos lá para o slide. A nossa trilha de hoje, a gente tem que a gente já passou, né, pelo direito, pelos princípios, e agora a gente vai aí para a organização que vai tratar dos conceitos da educação. Então, olha só, quais são os conceitos que trata a LDB? Os conceitos ou as matérias que são tratadas na LDB são basicamente os níveis, as etapas e as modalidades, ou seja, é a organização do sistema educacional. A organização do Sistema Nacional de Educação, ela tem a educação escolar, tem níveis, né? Esses níveis compreendem a educação básica e o ensino superior, ela define quais são as etapas e ela define as modalidades. Então, os níveis, nós temos 2 níveis. Percebam, a nossa LDB, ela tem 2 níveis. Ela tem a educação básica e educação superior. Então, nível só tem esses 2. A educação básica ainda tem outras modalidades, outros níveis dentro da educação básica. Mas a LDB divide de modo geral em 2 níveis, educação básica e ensino superior. Aí dentro desses níveis nós temos uma outra divisão. Vejam qual é a divisão. Então, olha aqui no slide como que a gente pode fazer essa divisão. Essa divisão acontece por etapas. Sim, então a gente tem a etapa do ensino infantil, a etapa do ensino fundamental e a etapa do ensino médio. Percebam que essas etapas, elas dividem a educação básica. Então, eu tenho a educação básica e dentro da educação básica eu tenho 3 etapas, que é a educação infantil, que vai trabalhar com as creches, né, de 0 a 4 anos e de 0 a 5 anos, e depois o ensino fundamental 1, que vai de 6 que vai compreender o 1º ano, o 2º ano, o 3º, o 4º e o 5º ano, e depois o ensino fundamental 2, que vai compreender o 6º, 7º, 8º e o 9º ano, né? O 9º ano foi incorporado posteriormente
na edição da LDB inicial, em 1996, não era o ensino fundamental de 9 anos, era o ensino fundamental de 8 anos. E aí você tem o ensino médio, que compreende 3 anos. O primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Então, essas são as etapas da educação básica. Então, nós temos 2 níveis, a educação básica e o ensino superior. E dentro do nível da educação básica, nós temos 3 etapas. A educação infantil, o ensino fundamental, que se divide em 2, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, e o ensino médio. Então, são as matérias da LDB, são os conceitos que vão envolver a LDB. Todos os demais, o restante da legislação vai se desmembrar para explicar e para apresentar esses níveis, essas modalidades e essas etapas. A gente ainda tem as modalidades, olha só. As modalidades, elas já são diferentes. Então, percebam, são níveis, etapas e modalidades. Nas modalidades, nós temos educação especial, educação à distância, educação de jovens adultos, educação do campo, educação quilombola, educação indígena e educação profissional. São várias modalidades. Olha que o conceito é parecido, mas é diferente. Então, eu tenho níveis, 2, educação básica e ensino superior. Eu tenho etapas, que são as etapas do ensino da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E eu tenho as modalidades, que são as formas de oferta especiais que a LDB prevê. Então, a educação especial é uma modalidade, a educação indígena é outra modalidade, a educação quilombola, a educação profissional, que foi incorporada em 2008, né, com os institutos, especialmente com a criação dos institutos federais e a transformação dos Cefetes em institutos federais. Então, a educação profissional, ela é uma modalidade, ela não é um nível, tá? Ela não é uma etapa, ela é uma modalidade. Ou seja, uma modalidade, ela pode estar inserida dentro de uma etapa e dentro de um nível. Então, eu posso ter a oferta de um nível e de uma modalidade e de uma etapa dentro das modalidades, dentro da modalidade da educação especial, dentro da modalidade, e elas podem se conversar. Então, eu posso ter educação profissional dentro de educação quilombola, educação indígena dentro de educação especial, né? Essas modalidades, elas se conversam. Elas não são formas de oferta. Forma significa outro jeito. Forma significa fazer de outro jeito. Então, por exemplo, o ensino remoto é uma forma, ele não é uma modalidade de educação. Ele não é uma modalidade. Então, lembrando, recapitula comigo, olha só, acompanha que é importante. Eu tenho 2 níveis, educação básica e ensino superior. Eu tenho as etapas, que são a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio da educação básica. E eu tenho as modalidades. Então, as modalidades são educação especial, educação à distância, educação quilombola, educação indígena, educação profissional. E depois eu tenho o ensino superior. O ensino superior, ele vai ter outra divisão. Percebam aqui na tela como que essa divisão é organizada. Então, eu tenho no nível superior, eu tenho os cursos que são sequenciais, que não são necessariamente, a gente poderia chamar de cursos técnicos, né, e cursos de formação inicial e continuada. Eu tenho a graduação, que se divide em licenciaturas, bacharelados e tecnólogos. Eu tenho a pós-graduação, que se divide em a especialização, mestrado e doutorado, e depois eu tenho a extensão. Lembrando ainda que dentro das modalidades eu tenho educação do campo e tenho também a educação de jovens e adultos, que também são caracterizadas como modalidades, ou seja, são estruturas diferenciadas de oferta
da educação básica e da educação superior. Viram a diferença? É bem, né? Tem que ter muito cuidado com esses conceitos. Não falar assim, estou na modalidade do ensino fundamental. Não, você está no nível do ensino fundamental. E aí a modalidade, ela vai funcionar a partir do conceito de políticas públicas, no sentido de que essas modalidades, elas foram previstas na LDB para atender à diversidade e as necessidades que as comunidades necessitam, que as comunidades precisam. Então, existem várias políticas públicas para garantir o atendimento às diferentes formas de modalidade. Então, eu tenho políticas públicas, por exemplo, da educação e cultura, história e cultura afro, para atender não só quilombolas, mas todo o sistema educacional. Aí eu tenho programas específicos, por exemplo, dentro do próprio PDE, que é o Programa de Desenvolvimento da Escola, para organizar a escola com relação às questões de acessibilidade. Então, vão vir vários programas, várias políticas públicas para atender às diferentes modalidades. Um elemento que é muito importante destacar dentro da educação superior é que a pós-graduação, ela tem três ofertas: especialização, mestrado e doutorado. Elas estão dentro da pós-graduação. Então, às vezes você pensa que são níveis, mas não são níveis. Elas estão dentro da educação superior. Elas são etapas da pós-graduação. Quais são as etapas da pós-graduação? A especialização, o mestrado e o doutorado, certo? Então, acho que é muito importante a gente ficar com esses conceitos aí claros, para que a gente não tenha confusão na hora de elaborar um projeto político-pedagógico, na hora de pensar os objetivos e as competências para cada etapa, né? E na hora de organizar a sua aula. Então, é muito importante você relembrar as matérias da LDB. Então, relembrando, educação escolar, eu tenho os níveis, educação básica e educação superior. Eu tenho as etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tenho as modalidades, educação especial, educação à distância, educação de jovens e adultos, educação do campo, quilombola, indígena e profissional. E dentro do nível superior, eu tenho os cursos sequenciais, graduação, pós-graduação e extensão. E a pós-graduação tem as etapas da especialização, do mestrado e do doutorado. Bom, essas são algumas das ideias, alguns dos conceitos essenciais para que nós possamos trabalhar e compreender a LDB. Lembrando que, para você saber exatamente o que ela prevê, né, aqui a gente trouxe um esquema, né, esse esquema ele intenciona aí dar uma visão sobre a LDB, mas o melhor é você consultar a lei. Vá lá na legislação, acompanhe a legislação, leia os artigos e não é decorar a LDB. É importante você saber o que ela trata. E é por isso que você tem que acompanhar o quê? A legislação, acompanhar a LDB. Então, não esqueça dos conceitos. Esses conceitos vão permear toda a sua atuação profissional. Então, você pode atuar desde o ensino fundamental até o ensino superior. Você pode atuar em todas essas modalidades. Enquanto pedagogo, você tem essa amplitude, esse leque de atuação. Então, geralmente, as primeiras atuações são no ensino fundamental, na educação infantil e no ensino fundamental 1, que é do 4º ano. Né? Então, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. Mas a licenciatura em pedagogia te dá a amplitude de atuar em toda a área da educação, inclusive na gestão escolar. Então, se você ficou com vontade de saber mais sobre educação, acompanhe a LDB e os seus artigos. E os próximos episódios, com certeza. Não é verdade? Até a próxima. Bonanças!
Educação à distância, mudando realidades.